Pessoal, novamente, boa noite a todos. É um prazer novamente ter todos vocês aqui conosco. Hoje estou aqui com uma pessoa que milita muito forte nessa área de reciclagem, conhece todo o Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos estar recebendo a Cimara aqui, depois a gente vai falar um pouquinho com ela, mas antes eu queria aí que o Cassinelli e o Xavier dessem as boas-vindas para o pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui também. Queria agradecer ao Alfredo e Cimara. Eu acho esse programa fantástico. Hoje mesmo eu fiz uma baita propaganda da tampinha para o pessoal da Xalingua. Até dei o telefone do Alfredo para o Franz, né? Ele vai entrar em contato. E depois me passa o telefone da Cimara, que eu passo o telefone dela também, né? Eu acho que é um programa que ele abriu uma nova rota na questão do plástico, de visibilidade e tal, né? E pode trazer frutos interessantes, né? Nessa cruzada que nós temos hoje contra a imagem negativa do plástico, né? Que todos nós temos que nos envolver aí para tentar reverter esse tipo de coisa, né? Então, estou muito curioso para entender um pouco mais da história da Tampinha Legal. O Alfredo, que é um entusiasta aí do negócio, já comentou bastante, mas eu queria ver a outra versão, que é da Cimara, que opera no dia a dia, e entender quais são as dificuldades todas que existem por trás disso, tá? Então, estou aqui curiosíssimo para ver esse debate. Xavier, o Cláudio acho que está aí também, mas Xavier, pode ir. Boa noite aí a todos, mais um evento rico, como sempre, e eu também sou fã, o Cassinelli já falou tudo, eu sou fã desse programa, acho que ele é uma referência mesmo. Sempre que a conversa cai em sustentabilidade, eu acabo falando do Tampinha Legal. Eu tenho sempre aqui em casa um garrafão de água que eu vazio, que eu vou botando as tampinhas ali, todo mundo já divulguei isso para um monte de gente, condomínio da minha mãe, enfim, todo mundo que eu posso eu falo sobre o programa, porque ele realmente é um sucesso e enfim, vamos ouvir um pouquinho a Cimara contar aí dele. Bom, não sei se o Cláudio marcou onde está, acho que o Cláudio não está hoje, foi correr. Manuel, eu estou dirigindo. Então não fale. Presta atenção na estrada. Presta atenção na estrada. Ele está dirigindo, mas está prestando atenção aqui, porque ele é o dono dele. Então tá bom. Bom, Cimara, então vamos lá agora. Seja muito bem-vinda novamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Me fala um pouquinho quem que é a Cimara. Vou fazer diferente hoje. Ao invés de eu ler, vamos conversar. Então eu queria que você me falava fala um pouquinho de você, da tua formação, as coisas que você faz, que acho que o pessoal vai ficar um pouquinho surpreso, e depois como é que começou com esse negócio do Tampinha Legal, e depois eu queria saber se tem tempo para dormir fazendo tudo isso. Não. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Manuel, pelo convite. É uma grande satisfação, de verdade, uma alegria estar aqui de frente com todos vocês. O Xavier, o professor Polímeros, que eu já sou seguidora dele há bastante tempo, o próprio Cassinelli, as entidades assistenciais que estão presentes, por favor, se pronunciem para eu saber quem está presente. Acredito que a Andressa, que é meu braço direito e esquerdo, as pernas e a cabeça também, que trabalha comigo no Tampinha Legal, esteja aí também. Eu agradeço aos vídeos que vocês fizeram, a Vanessa que fez o vídeo, o professor Derval que fez os vídeos, o Cassinelli, o Manuel que fez uma apresentação extraordinária no Congresso Brasileiro do Plástico, uma apresentação, posso dizer, fora da curva, daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Eu gostaria de iniciar os meus agradecimentos também, se vocês me permitem e vocês compreendem, ao nosso patrocinador maior aqui, que é o Movimento Plástico Transforma, e todos os nossos mantenedores. São muitos.
e vocês precisam saber quem são os nossos mantenedores, porque o Tampinha Legal, ele sobrevive, ele é mantido pelo patrocínio do Movimento Plástico Transforma e de todos esses mantenedores que são a ABF, a Activas, a América Tampas, a Amiplast, a DEINC, a EPEMA, a Airplast, a FFS Filmes, a Mega Embalagens, o Packing Group, Piramidal, Plasticor, Simplago, Simplas, Simplave, Simplast, Simplast Alagoas, Sol Nordeste, Somaplast, SR Embalagens, a Cirus, do México, a Valfilme, a Videplast, a Virklik, a Xalingo, a nossa patrocinadora, nossa mantenedora, a Zandei, que o Edilson está aqui conosco também, a Zaraplast, a Zivalplast e agora a mais nova mantenedora, a Mais Polímeros. Nós também sobrevivemos de apoios, e é muito importante eu começar com esses agradecimentos para vocês compreenderem como o Tampinha Legal se mantém e por como que nós chegamos até aqui hoje. Nós temos os parceiros estratégicos, a Ambientos, a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais e a GM Log. E tudo isso eu vou explicar para vocês por que parceiros estratégicos, qual é a diferença de um apoiador, do mantenedor, como as empresas podem se engajar. Nós temos apoio institucional da Biplast, da Azipla, que é a associação no Chile, e nós temos ainda apoio institucional do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e do Corinthians, e da Plastivida. E outros apoiadores, que agora eu começo a contar para vocês um pouco da história do Tampinha Legal, tá? Antes do Tampinha Legal, a gente quer saber um pouquinho da De mim. Eu tenho 31 anos de aviação comercial brasileira, sou comissária de voo, ainda em atividade. Comecei um trabalho de assessoria de conteúdo e palestrantes, como Speaker Hunter do Congresso Brasileiro do Plástico. Esse trabalho começou em 2013. E eu não dei oi para o Edilson. Edilson, o Edilson está aí, tive que mandar, não posso deixar de dar um oizinho para ele. E lá em 2014 fizemos, então, o primeiro Congresso Brasileiro do Plástico, com 200 participantes na Fiergues, e esse evento fantástico, completamente diferente do que a gente já está acostumado na indústria de transformação, bianual. Quando foi 2015, véspera de 2016, para o segundo evento, em reunião, eu deixei claro para o presidente Alfredo Schmidt que eu não apreciava a forma que a indústria de transformação se colocava diante das pessoas, da sociedade. E sou muito crítica em relação a isso. Eu sou uma pessoa que não tenho a minha história profissional, não é dentro da indústria de transformação de plásticos, muito pelo contrário. Eu cresci, eu sou filha de quem ajudou a fundar uma indústria de celulose e papel. Então, eu cresci dentro do ambiente da indústria de celulose e papel, eu cresci dentro de um horto florestal, onde eu morava era um horto florestal. Então, toda vez que derrubavam as árvores, a minha casa se infestava de cobra verde, aranha caranguejeira, escorpião, e eu aprendi a conviver com isso. Eu cresci com isso. Então, eu sei muito bem, na prática, o que é uma derrubada de árvores, mesmo de reflorestamento. Então, e eu sou vegetariana, já fui vegana, sou natureba, de natureza, um pouco, quase bicho grilo, vamos dizer assim, mas eu conheço bastante do mundo, e conheço bastante de cultura do mundo. E felizmente, eu tive esse convite do presidente Alfredo Schmidt para iniciar o primeiro Congresso Brasileiro do Plástico, onde pude apresentar um pouco daquilo que eu poderia contribuir com a indústria,
E para 2016, às vésperas do Congresso, quando eu expus que acreditava que a indústria de transformação precisava fazer mais, fazer de verdade, coincidiu esse meu anseio com o surgimento do Tampinha Legal, que era uma vontade também do presidente Dilson, que na época era a gestão dele no Simplast. Tem uma coisa muito interessante que você falou, assim, que você vai contando a tua história, que mora no papel, vê tudo isso, natureba, um monte de coisa, e de repente fala assim, poxa, e aí consegue defender o plástico, né? Sim. Aonde que começou esse momento? Né? Onde começou esse momento? Quando eu era criança, eu perguntava para o meu pai, assim, qual era a matéria que ele gostava mais? E eu perguntava a matéria da escola, né? Eu era uma criança. E ele me respondia, a matéria plástica. Era a resposta que ele me dava. E ele, meu pai não é mais vivo, participou do primeiro congresso ali, assistiu como congressista, e ele, como um dos primeiros funcionários da fundação dessa indústria de celulose e papel aqui, próximo a Porto Alegre, ele sempre me disse o olhar dele em relação ao plástico. E o quanto a indústria de celulose e papel impactava, e todas as indústrias impactam, isso ele sempre falava. O processo industrial realmente impacta o meio ambiente, e nós precisamos minimizar esse impacto. O que ocorre hoje, com a polêmica, essa celeuma que se criou em torno do plástico, na minha concepção, na minha visão, é um baixo esclarecimento da sociedade quanto aos benefícios e todos os benefícios que o material plástico proporciona e soluções, porque veio o seu surgimento foi em decorrência das soluções que a sociedade ansiava. Ansiava por uma solução da sacolinha de papel, do cartucho de papel, que se transformou numa sacola de papel, que se transformou numa sacola de plástico. E assim sucessivamente, nós todos aqui sabemos, e isso é chover no molhado, mas, entretanto, a comunicação falhava. E essa falha de comunicação e esse reaprendizado da sociedade, nós precisávamos propor dentro do Congresso Brasileiro do Plástico. Então, lá em 2016, nós lançamos o Tampinha Legal neste modelo, como ele é hoje, por isso que ele é muito diferente do que qualquer outro recolhimento de tampinhas que vocês vão observar no mundo. O Tampinha Legal, ele tem a sua governança, ele tem o seu manual de operações, e nós seguimos à risca o nosso manual de operações do Tampinha Legal. Ele está para defender a imagem da indústria de transformação do plástico, sim, mas ele, antes de qualquer outra coisa, ele está para educar, e é o que ele tem feito. Por isso que ele apresenta esses números extraordinários. Nós estamos completando 5 anos de Tampinha Legal, no dia 6 de outubro desse ano, de 2021, e nós temos números hoje expressivos. Nós, através do Tampinha Legal, as entidades assistenciais participantes já receberam, em conjunto, mais de R$1.300.000 em tampinhas. Esses valores, são a tradução de mais de 660 toneladas de material, de matéria-prima secundária, plástico pós-consumo, que retornou para a indústria através de mãos voluntárias. Isso representa o quê? 26 carretas de matéria-prima secundária que retornou para a indústria, fechando o ciclo de economia circular. Isso é em torno de 370 milhões de tampinhas retornaram para a indústria. Isso a indústria de transformação do plástico não viu em lugar nenhum do mundo até hoje. Que não terminou em aterros e não terminou principalmente nas ruas, né, Simara?
ele não pode ir para lá, né? Não pode ir para lá. Isso é o que a gente... a orientação que nós damos no Tampinha Legal. O que vai para as ruas é tudo, não é só tampa. É pneu, é madeira, é sofá, é arame farpado, é óleo de cozinha, é tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Há pouco tempo, agora, recentemente, uma semana, 10 dias atrás, saiu um estudo em Novo Hamburgo sobre a quantidade de drogas encontradas no esgoto de Novo Hamburgo. E as drogas que estão ali no esgoto, que foram bem interessantes, esses volumes, elas não são vistas. Então, se fala do microplástico encontrado dentro do ser humano, mas tem outras coisas também dentro do ser humano que existem, mas que não são vistas ou não são procuradas. Começando por metais pesados, e aí nós vamos entrar em metais pesados nas tinturas de cabelo das senhoras que pintam o cabelo, e assim sucessivamente, e até mesmo chegando até o açúcar, que é muito mais fácil falar da embalagem do plástico do que do açúcar que tanto faz mal à saúde. Então... A gente tem uma coisa muito interessante que você falou, que a gente estava discutindo, inclusive, hoje, essa questão da importância da educação e como um programa como esse traz educação, porque você consegue, eu sei que você tem um trabalho muito grande com as escolas, não é isso? Você consegue chegar, levar esse programa para as escolas, ter a oportunidade de explicar o que a gente não consegue hoje, a indústria do plástico hoje não consegue chegar na sociedade, e esse é um programa que você conseguiu chegar não apenas na sociedade, mas quem faz como é que se fala? O link. Quem influencia a sociedade, principalmente a geração que está vindo agora, né? Me fala um pouquinho sobre isso, dessa história, como é que ele faz esse link, isso eu acho muito bonito nesse programa. Quando nós começamos, o Tampinha Legal ele foi lançado em 6 de outubro de 2016, na segunda edição do Congresso Brasileiro do Plástico. E nós levamos 6 meses para conseguirmos coletar voluntariamente 3 toneladas de tampas. Nós tínhamos cedidos lá na Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergues um container, um trailer. Quando aquele trailer estivesse lotado, então nós descarregaríamos, pesaríamos e chamaríamos então o reciclador. Foi assim que nós começamos. Quem descarregou essas 3 toneladas, além de mim, foram funcionários da FFS Filmes, da empresa do presidente Alfredo Schmidt, que cedeu os funcionários para poder fazer a pesagem. Passados 40 dias da primeira entrega, isso foi em 30 de março de 2017, 40 dias depois, nós fizemos a segunda entrega também com 3 toneladas. E hoje, nós entregamos mais de 3 toneladas todas as semanas. Hoje, nós não precisamos mais armazenar 3 toneladas para, então, nós acionarmos o reciclador. Não fazemos mais assim. Hoje, as próprias entidades assistenciais, elas descarregam os seus veículos, pode ser o seu veículo próprio, um carro utilitário comum, ou uma van, ou um caminhão, ou um reboque, ou caminhões de transportadoras, e então elas descarregam, elas mesmas efetuam as pesagens do seu material. Nós desenvolvemos, ao longo desses 4 anos, quase 5, um aplicativo, nós temos um sistema de gerenciamento de dados, o nosso portal, onde todos os nossos números são auditáveis, e nós temos, então, um aplicativo, quando a pesagem é efetuada, nós lançamos os valores nesse aplicativo que se comunica em tempo real com o nosso sistema de gerenciamento de dados, apresentando para as entidades assistenciais, respectivamente, quais são os valores que elas estão entregando, porque as entidades assistenciais, para quem desconhece o Tampinha Legal, elas recebem o correspondente àquilo que elas entregaram. Não existe rateio
de valores e nem nem repasse de valores e nem rateio de tampinhas. Então, se uma entidade assistencial entregar 2 sacos, 15 quilos, ela vai receber o correspondente a 15 quilos. Mas se a entidade assistencial entregar 2 toneladas, ela vai receber o correspondente a 2 toneladas. Isso é o que é o correto. É o claro, isso está claro como água para qualquer pessoa, consegue compreender que cada um recebe a quantidade que entregar e o céu é o limite. Tem tampinhas para todo mundo, então pode recolher. Fiquem à vontade. Se a entidade assistencial ela tem condições, ela tem uma equipe de voluntários, ela consegue articular alguma forma que ela receba essas tampas um volume maior, ou que ela receba essas tampas já separadas por cores, para ela é melhor. Se ela consegue ter 300 pontos de coleta, porque quem administra, quem recolhe em cada ponto de coleta, quem faz a interface com cada ponto de coleta é a entidade assistencial. Então, se, por exemplo, o Cassinelli, por exemplo, é presidente de uma APAI, não é? Então, ele tem uma networking muito grande, ele vai conseguir apoio de escolas, de empresas e do comércio local, não é? E aí é ele o responsável, a entidade dele, a APAI dele, por exemplo, que vai fazer esse recolhimento e a segregação dessas tampas por cores. Pode perguntar. Eu ia perguntar, na verdade, o seguinte, é importante dizer que vocês fazem a gestão, mas toda a remuneração vai para... se recolhe com a tampinha, se vai para a tampinha. A gestão são os patrocinadores que ajudam, inclusive, tem que colocar isso, né? Sim, exatamente. As entidades assistenciais, elas recebem 100% dos valores obtidos com a venda do material. Elas não são oneradas com nenhuma taxa de inscrição, manutenção ou mensalidade. E nenhum valor nos é devido por esse material coletado. Por que as tampas precisam ser recolhidas pelas entidades assistenciais e entregues para nós? Porque nós precisamos dos índices. Esses valores que eu apresento para vocês são valores de tampas que passaram pela nossa mão. Nós vimos, em algum momento, eles passaram por nós. Ou seja, quer seja em Pernambuco, que nós estamos em Pernambuco, ou em Alagoas, ou em Goiás, ou no Distrito Federal, ou em Minas Gerais, ou São Paulo. E ainda no Rio Grande do Sul e algumas entidades de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, nós temos 2 postos de entrega. Nós temos pontos de coleta. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no site do Tampinha Legal, nesse momento, é bem interessante. A gente tem uma aba pontos de coleta. Então, nós temos 2 aplicativos. Tem um aplicativo para pesagem e o aplicativo do usuário, que você entra lá no aplicativo do usuário, coloca o seu CEP lá no ponto de coleta, e o site, ou o aplicativo, o site na aba ponto de coleta, ou o aplicativo lá em ponto de coleta, ele informa para você onde tem um ponto de coleta mais próximo à sua casa. Pode ser no bar da esquina, pode ser no salão de beleza, pode ser na escola, na floricultura, na loja de roupas. Não importa. Não importa o local, porque resíduos e tampinhas não vão surgir e não vão ser depositados apenas em estabelecimentos que comercializem embalagens que contenham tampas, como uma lancheria, por exemplo. Numa loja de roupas, também pode ter um ponto de coleta. Por que não? Porque onde há pessoas, há resíduos. Então, se uma cliente da loja de roupas tem as suas tampinhas em casa, ela, como cliente, ela vai até esse local e vai entregar lá. Ou, melhor ainda, ela não é cliente desse estabelecimento, mas ela identifica lá no site, no aplicativo, que aquele estabelecimento que é próximo à casa dela, ou é próximo ao local onde ela está se deslocando hoje, onde ela estacionou o carro dela,
tem um ponto de coleta, é um ponto de coleta, e ela acaba se tornando também cliente daquele estabelecimento. Então, o que o Tampinha Legal, ele foi idealizado? Nós entendemos que os bons são a maioria, que nós precisamos fazer o barulho do bem. Se o outro lado faz o seu barulho, então deixa a gente fazer o nosso também. Então, todos os segmentos são convidados a nos dar as mãos. O poder público nos apoia com seus pontos de coleta, nós temos ponto de coleta na Procuradoria-Geral do Estado, nós temos ponto de coleta no Departamento de Trânsito, aqui da Grande Porto Alegre, mas também nós temos pontos de coleta em empresas, em indústrias, em escolas, em câmaras de vereadores. Então, nós não temos nenhuma restrição quanto ao ponto de coleta, desde que não seja a residência de alguém. Deve ser o ponto de coleta, deve ter um CNPJ. Um condomínio pode receber? Um condomínio pode receber, claro, ele pode receber, entretanto, esse condomínio, ele vai ter, como os condomínios têm a sua própria gestão, né, do condomínio, com o seu síndico, então, ele vai ter que alinhar com a entidade assistencial que ele escolhe, porque elas estão todas apresentadas no nosso site. Nós trabalhamos com 101% de transparência. Tudo o que nós fazemos, todos os nossos relatórios, todos os nossos índices, gráficos, são todos apresentados no nosso site e no aplicativo. Os nomes das entidades assistenciais, os contatos das entidades assistenciais que participam e das empresas também. Essas empresas, inclusive, que eu citei para vocês, se vocês vão ali no site ou no app e vocês clicarem em cima do logo deles, nós temos um hiperlink que leva até o site dessas empresas, que é uma das grandes vantagens das empresas que são nossas mantenedoras, porque nós temos um grande tráfego no nosso site e nas nossas mídias sociais, nós somos muito procurados, não é? E isso é uma boa plataforma para divulgar a sua própria empresa como uma empresa do bem, porque fazer o bem faz bem para todos, não é? Retorna, né? Acaba retornando. Agora, Simara, então você tem pontos de coleta em vários locais, né? Você tem no comércio, tem nas participações públicas e tem nas escolas. Tem algum ponto, assim, que se você olhar onde existe uma coleta maior ou é pulverizado? Olha, nós não temos, assim, uma coleta maior. Nós temos todas as estações do Transurb, que é o trem de superfície na Grande Porto Alegre, tá? Nós temos, por exemplo, o Hospital Santo Antônio da Criança. Nós temos lá um coletor de 1,80 m de altura por 1,60 m de largura, 1,20 m de largura, se não me engano. E esse coletor, ele enche 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, um coletor de 1,80 m de altura precisa ser recolhido, lotado. 2 vezes por semana, às segundas e sextas-feiras. Então, todas as pessoas que visitam, as pessoas que visitam o hospital durante o final de semana, elas lotam o coletor, que na segunda-feira precisa ser recolhido. E durante a semana, as pessoas que visitam lotam o coletor que precisa ser recolhido. Então, nós temos, assim, muito engajamento da sociedade. O Tampinha Legal, ele é a resposta da sociedade para a indústria de transformação, que dizia, que eu ouvi muito isso em reunião, que a sociedade não recolhia, que a sociedade não participava. A sociedade participa, e a sociedade quer mais. Participa. As pessoas querem mais. A indústria de transformação precisa ter um novo olhar e uma nova atitude. Essa que é a verdade. Porque o momento que a gente explica esse approach que você perguntou das escolas, não é?
eu não tenho muita... Eu não preciso me esforçar em convencer alguém. No momento que ela compreende, no momento que tudo fica muito claro, fica tudo muito simples, e as coisas são elucidadas, as pessoas compreendem e elas mudam o comportamento delas. Simária, você está falando uma coisa muito interessante, que é o que a gente vem discutindo, eu discuto bastante com o Alfredo, com os outros amigos do plástico, que o setor hoje ele não sabe se comunicar, não sabe, não, ele não conseguiu encontrar uma forma de se comunicar com a sociedade. Quando acontece alguma notícia negativa com relação ao plástico, algum desbanimento, existe uma incomodação, uma irritação muito grande do setor. A gente começa a ficar contando as vantagens, que o plástico é bom, que é isso daqui, todas as propriedades dele, só que fica tudo dentro do nosso grupo e não consegue ir para fora. Então, as pessoas que estão distantes não conseguem perceber esse valor. Claro, porque muitos estão ainda presos às crenças, não é, Manuel? Uma das minhas formações é em PNL, eu trouxe bastante dessa visão holística para o Tampinha Legal, né? Tenho treinamento com o Tony Robbins em Nova York, tenho treinamento de hipnose, a minha formação é processos gerenciais, tenho alguns cursos, fiz um curso recentemente na Fundação Getúlio Vargas, enfim. Entretanto, essas formações, elas contribuem para toda essa experiência de vida profissional que eu trouxe, né, ao longo desses anos, de relacionamento interpessoal mesmo, porque ser aeromoça é se relacionar com 200 pessoas a cada hora, não é? A cada uma hora, sobem 200, desembarcam 200, sobem 200, desembarcam 200. E aí são 200 que você olha nos olhos, que você conversa, que você percebe se tem medo, se tem dor, se está triste, se está feliz, não é? Então, essas percepções de relacionamento humano são muito importantes para desenvolver um trabalho como esse. Então, eu realmente tenho algumas habilidades inatas minhas, não é? E que foram aperfeiçoadas com essas formações que eu vim fazendo ao longo da vida. Estudei mais de 10 anos japonês, sou formada em italiano, enfim, falo inglês fluente, então eu gosto muito de estudar, né? Passei a vida toda aí praticamente dentro de hotel, então fazendo o que eu tinha que fazer, tipo, podia estudar, eu vou fazer o quê, não é? E sempre muito observadora, não sou adepta à televisão há muitos anos, sei lá, muitos antes dos meus filhos nascerem, eu já não assistia a TV, não é? E então dedicava bastante a minha formação, ao meu intelecto, até para ter uma vida interior um pouco mais consistente, porque quem trabalha viajando, e os viajantes aqui presentes sabem que viajar acaba se tornando algo um pouco vazio se você não tem uma vida interior robusta, não é? Então, se precisa. Então, por isso também consegui desenvolver. O Tampinha Legal, para quem... vou dar uma visão geral, tá? Vocês observam recolhimento de tampas na Argentina, no Chile, em Bogotá, tem recolhimento de tampas na Europa, tem recolhimento de tampas nos Estados Unidos, e até aqui no Brasil, por outras iniciativas. Qual que é a grande diferença do Tampinha Legal para esses recolhimentos? Tá? Esses recolhimentos são ações que elas podem ter uma trajetória meteórica ou não. Quando o Tampinha Legal foi idealizado, muitas dessas ações foram estudadas, tá? Eu estudei várias delas e procurei estudar, inclusive, as que não existiam mais no Brasil. Quais que foram as ameaças, quais que foram as dificuldades, o que estava atrapalhando, o que atrapalhou a continuidade dessa ação. Por que o Tampinha Legal, ele é perene? Por que ele não tem uma vida útil curta?
Por que ele começou e ele não foi fogo de palha? Por que ele não foi só mais um projeto de gaveta de papel? Por que ele, hoje, ele se transformou e se tornou, ele é hoje o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América do Sul? Porque ele é um programa onde as empresas podem dar essa devolutiva, que elas, sim, elas estão fazendo bem, sim, elas estão engajadas num programa socioambiental, que sim, atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, também, não é? Sim, ele tem transparência, sim, todo o nosso material tem rastreabilidade, ele atende a esse item de rastreabilidade, nosso material. Nós não trabalhamos com mão de obra escrava, nós não trabalhamos com mão de obra infantil, não é? E as empresas entendem que é muito fácil e é muito simples participar do Tampinha Legal. Nós costumamos dizer que se não está fácil, não é o Tampinha Legal. O Tampinha Legal, ele é fácil para todos. Ele foi idealizado, talvez alguns de vocês lembrem, existiu uma ação dentro da Volkswagen, na Alemanha, chamada Fun Theory. A Fun Theory era uma atividade dentro da Volkswagen, com equipes, e as equipes, a equipe que apresentasse a atividade em que ela propunha que as pessoas se sentissem bem, se sentissem alegres, aquela que fosse a destaque, venceria. E a que venceu, talvez vocês se lembrem, foi a que transformou uma escada, ao lado da escada rolante, aquela escada comum, eles transformaram a escada comum num teclado de piano. Então, as pessoas, ao invés de subirem e descer a escada rolante, elas subiam e desciam a escada comum para ouvir o piano tocar. Então, muitas acabavam brincando naquela escada. Essa foi a vitoriosa, mas teve N outras, inclusive máquina de videogame gigante, e que era para colocar os seus resíduos. Garrafa de vidro, garrafa de latinha, enfim. Então, o videogame ia somando pontos e as pessoas iam de madrugada para jogar os seus resíduos, porque tinha fila para poder usar essa máquina do videogame. Era muito legal. Então, o Tampinha Legal, ele foi idealizado em cima dessas constatações da Fun Theory, porque você faz com alegria, com motivação, tudo aquilo que você gosta de fazer. E fácil, simples e divertido e que tem valor, né? E que faz sentido. Agora, quando você está contrariado, você não vai fazer bem. Ou você vai se desmotivar em algum momento. E o Tampinha Legal, ele é muito legal, porque só tem pessoas legais no Tampinha Legal, só tem gente muito motivada no Tampinha Legal, mesmo as pessoas que ainda não estão, elas estão no Tampinha Legal e elas não estão muito motivadas, quando elas participam do mutirão de separação de tampinhas por cores, quando os depósitos são feitos na conta da entidade assistencial, é óbvio que ela se motiva. É claro que ela se motiva, porque é muito fácil participar da Tampinha Legal. É muito difícil para uma entidade assistencial do terceiro setor obter recursos financeiros. Algumas têm mais facilidade, outras nem tanto. Elas precisam submeter projetos para o município, para o estado, ou projetos federais, que muitas vezes são negados. E quando ela submete o projeto, ela fica condicionada ao projeto que ela submeteu. Então, se ela diz que ela quer aqueles recursos para compra de medicamento, e um medicamento específico, ela só vai poder comprar aquele medicamento específico e vai ter que apresentar a nota disso. E aí, se ela precisa para outra coisa, os recursos, ela não pode usar. E isso é um projeto. No Tampinha Legal, não.
no Tampinha Legal, elas têm a liberdade para poder aplicar esses recursos. Então, ela pode pintar a sua sede, ela pode arrumar a goteira, ela pode comprar um medicamento, ela pode adquirir um equipamento, desde um equipamento de exames até um computador para uma criança, para a sala de aula, enfim. Então, no Tampinha Legal é o respiro para essas entidades assistenciais. Elas têm uma nova oportunidade de captação de recursos. E deixa eu te perguntar uma coisa, a partir do momento que você fez a coleta, aí ele vai para o reciclador. Como é que... Eu vou fazer essa pergunta, depois eu já vou abrir, porque olha só, já estamos conversando aqui, ó, olha, está tão interessante que passou rápido, daqui a pouco o pessoal fica bravo comigo. O Gerson está aí, daqui a pouco ele briga comigo. E já teve gente aqui dizendo que tem interesse em comprar, só para deixar... Ah, que ótimo! Adoramos essa parte. Então, assim, adoramos todas as partes. É assim, pessoal. As entidades assistenciais foram convidadas a participar do Tampinha Legal. Desta vez, nós não convidamos as cooperativas de catadores, tá? Toda vez que nós entendemos sobre reciclagem, nós convidamos as cooperativas de catadores. Por que é que não aceitamos as cooperativas de catadores? Não há nenhum preconceito, muito pelo contrário. Na verdade, nós pensamos exatamente na valorização do trabalho que essas famílias desenvolvem nas cooperativas. Nós sabemos que a PET e o PP juntos desvalorizam a PET. E nós sabemos também que a tampinha atrapalhava o trabalho do reciclador de rua. Aí ele vai lá, junta a garrafa, para ele tirar o ar de dentro da garrafa, ele tirava a tampinha, amassava a garrafa, e aquela tampa ele desprezava, até porque a tampa mais atrapalha do que ajuda a ele. Isso foi muita conversa com muitos catadores de rua, e nós, então, resolvemos recolher as tampas. As tampas são a menor parte de uma embalagem. De qualquer embalagem, a tampa é a menor parte e era a mais desprezada e menos valorizada. Então, aquilo que você não quer, nós queremos. Essa é a nossa o nosso lema. E assim também com os outros programas que nós também desenvolvemos, não é? Então, o terceiro setor, porque dentro dessa minha história de vida aí, eu passei por catequista, eu fui secretária de paróquia, essa coisa toda, tá? Eu já distribuí sopão embaixo da ponte, no frio, para as pessoas. Então, tenho toda essa parte desse apostolado aí. Porque se eu não fosse aeromoça, eu ia ser freira. Então, vocês imaginem o que ia dar essa coisa aí. Então, vamos então, de qualquer forma, né? Outra, não é? O trocadilho ficando perto do céu, né? Mas graças a Deus que eu fui aeromoça, assim eu tenho os meus filhos maravilhosos, não é? Senão eu não teria essas bênçãos que eu tenho hoje na minha vida, que são os meus filhos. Mas, com essa minha vivência com o terceiro setor, eu sabia que o terceiro setor era uma grande oportunidade para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho. Claro que quando não foi fácil, porque não por causa delas, porque o terceiro setor é maravilhoso. Se tem entidades assistenciais aqui presentes, por favor, digam para mim se eu estou mentindo, não me deixem mentir sozinha, por favor. A reciprocidade é maior, o comprometimento é maior, a palavra comprometimento, ela deve estar tatuada em todas as pessoas da indústria de transformação de plástico. Então, essa palavra, lembrem dela, a chave, é o segredo do sucesso da indústria de transformação de plástico. Comprometimento. O comprometimento é o que faz eu responder os teus WhatsApp, Manuel, às 4h30 da manhã. Verdade, olha só. Tá bom? Então, assim, comprometimento.
Porque profissionais nós temos aos montes no mercado de trabalho. A aviação me ensinou isso. Porque muitas vezes eu estava voltando para casa e na última etapa do último dia, 6 dias de viagem, e aí era Dia das Mães, por exemplo, e eu estava voltando para minha casa, e aí fecha o aeroporto, ou quebra o avião, e eu não posso voltar para casa, e eu tenho um filho pequeno me esperando em casa para o Dia das Mães. Então, o que faz a gente sorrir e faz a gente seguir o trabalho é comprometimento. Porque senão, qualquer uma ficava doida dentro do avião ali, e daí esbofeteava o primeiro que aparecesse na frente, não é? Então, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu adoro essa frase. Tá? Então, o Tampinha Legal é isso, tá? Nós temos comprometimento, eu digo, o Instituto Sustenplast tem uma única funcionária, que é a Andressa, que eu acabei de falar para vocês, que é os meus 2 braços, minha cabeça, minhas 2 pernas, é ela meu pensamento, ela que me lembra, ela é minha memória, ela é tudo. E ela é funcionária. São quase 9 horas da noite, eu tenho certeza, se vocês procurarem, a Andressa está aqui, sem eu ter pedido para ela. Porque isso é comprometimento. Isso é... Veio até um coraçãozinho, hein? Então eu tinha certeza. Eu costumo dizer, eu conheço o meu gado. Então, assim, porque o gaúcho fala muito essa frase, né? Então, eu sei com quem eu estou lidando, tá? Então, as pessoas comprometidas. O comprometimento que eu vi das pessoas que fizeram o vídeo para o Congresso Brasileiro do Plástico, como o professor Derval, como o Cassinelli, como a Vanessa, o comprometimento do Manuel, isso é comprometimento. Isso vai muito além da sua remuneração, vai muito além do seu horário de trabalho, vai muito além da sua vaidade pessoal. Então, você conhece, você acredita naquilo que você desenvolve. Então, se você acredita no seu trabalho, você não tem horário para fechar. Você não tem hora para encerrar expediente, entende? Você precisa fazer. Se a pessoa procura por você às 4:30 da manhã, é porque ela precisa. Ninguém acorda, põe o despertador. Isso é uma situação que eu falava, e falava mais, quando mais moça, né? Quando um passageiro se sentia aborrecido comigo no avião, por causa de alguma bagagem, por causa de algum familiar que está viajando separado, e aí eu, né, muito bem-humorada, dizia, pois é, hoje quando tocou o despertador, eu pensei assim, o passageiro da 27, hoje eu vou incomodar o passageiro da 25F, 25F, é o senhor, pois é, hoje eu vim incomodar. Então, enfim, a pessoa não coloca o seu despertador às 4:30 da manhã para aborrecer alguém. Se ela enviou a mensagem àquela hora, ou o WhatsApp, por exemplo, aquela mensagem ficou pendurada ali, e saiu o sinal da internet, a gente sabe que é assim. Aí, quando entra o sinal da internet, foi no meio da madrugada, ok. O que eu tenho que fazer, eu coloco no silencioso e respondo depois. No meu caso, eu sou uma pessoa urgente, eu respondo, porque senão essa conversa vai descer e eu posso me esquecer de responder. É verdade. E eu não gosto de esquecer de responder. E se eu estou em voo, esses dias agora eu estou em férias, mas se eu estou em voo, se eu não responder às 4:30 da manhã, que eu entro no avião às 5 da manhã e paro de voar às 5 da tarde, eu nunca mais vou responder aquela mensagem, porque quando eu ligar o telefone às 5 da tarde, outras mensagens já entraram e aquela mensagem desceu. Então, eu sou muito urgente nas minhas respostas e quero respostas rápidas também. E é assim que funciona. O Tampinha Legal, ele tem esse ritmo, né, rápido, ele cresceu muito rápido, ele se desenvolve muito rápido, nós erramos muito rápido, e isso é uma coisa muito boa. Os erros que nós cometemos rapidamente, logo no início, e já corrigimos a rota. Isso que é o importante. Sabe, você erra e corrige a rota. Não tem uma burocracia enorme para mudar. Não, nós estamos fazendo errado, vamos corrigir de imediato, porque nós temos um objetivo, né?
Isso é um grande exemplo para a indústria do plástico, né? O que nós temos que se fazer para corrigir rápido essa rota, nos comunicarmos corretamente aí com a sociedade, para que a gente consiga estar passando todas as informações que brigamos internamente, como é que a gente leva para lá. Simara, eu vou ter que abrir para perguntas agora. Adoro! Quem que é o primeiro que vai fazer pergunta aí? Ó, o Xavier, foi rápido hoje. Xavier, ganhou do Cassinelli, hein? Caramba, fiquei impressionado, hein? E do Gerson, rápido ele tá quietinho hoje. Hoje nós temos, olha, nós temos o Jaquilei ali, olha só que prazer ter aqui da nossa live. Tudo bem? Que legal. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para desafiar vocês. O programa surgiu, cresceu, surpreendeu todo mundo. É o maior programa, provavelmente, nessa área. Qual é o próximo passo? Qual é a visão de futuro do programa? O que desafia vocês agora? O que me desafia é que vocês compreendam a magnitude que é o Tampinha Legal. Mesmo que se nós parássemos hoje, se hoje o Tampinha Legal não existisse mais, as entidades assistenciais e a sociedade seguiria recolhendo tampas, sim. E essas pessoas que já estão há mais tempo no Tampinha Legal e compreenderam a importância de dar o destino adequado aos resíduos plásticos, seguiriam. Seria uma insanidade terminar o Tampinha Legal hoje. É uma insanidade, porque nós começamos um movimento, uma onda enorme. Ela é uma onda gigantesca, assim como quando a gente atira uma pedra na água e ela vai reverberando várias ondas, é o que o Tampinha Legal ocasiona. Nós temos entidades assistenciais que não conseguem seguir com o recolhimento de tampas. É assustador. Eu recebi um áudio faz 10 dias, talvez 15 dias, de uma moça que enviou para de outra entidade assistencial, e que daí, então, ele me repassou, dizendo assim: você sabe, meu amigo, eu não quero mais recolher tampas, eu não posso mais recolher tampas, porque ela tem alguns problemas pessoais, né, da vida dela, não pode, a entidade dela não pode. Entretanto, eu recebi hoje 600 quilos de tampas, e estão na garagem da minha casa, e eu tenho um problema com o meu marido, porque ele não tem aonde colocar o carro dele agora. Então, para ela, é um grande problema, porque quem começa o Tampinha Legal não consegue parar. As pessoas compreendem que é muito fácil fazer o bem. O brasileiro é um povo muito solidário. É um povo que se solidariza, se compadece com a dor alheia. E como o Tampinha Legal não tem restrição quanto à atividade da entidade assistencial do terceiro setor, então nós aceitamos ONG de bichinho, gato e cachorro, cavalo de rua, APAE, asilo, Liga Feminina de Combate ao Câncer, escola municipal, escola estadual, CTG não, eu acho que como é que chama? Escoteiros, enfim, todos podem participar do Tampinha Legal. Então, o nosso maior desafio, a nossa aspiração, Xavier, sim, é nos tornarmos o maior programa socioambiental, sim, é que a indústria de transformação do plástico observe, perceba que o nosso trabalho é um trabalho extraordinário, que nós precisamos, sim, nos dar as mãos, que nós precisamos, sim, termos alinhamento de vocabulário de PNL, Programação Neurolinguística, que a indústria segue pecando. São 8 anos que eu trabalho para o Congresso Brasileiro do Plástico, e 8 anos eu vejo algumas mesmas pessoas há 8 anos agindo da mesma forma e falando da mesma forma. Nós sabemos que se nós não mudarmos, o resultado será sempre o mesmo. Insanidade é querer um resultado diferente agindo da mesma forma. Se você acha que você está certo, não Xavier, mas todos vocês, se você acha que você está certo e
você é um incompreendido, você está errado. Tá vendo, Xavier? Tá? Foi direto, hein? Não, O avô da minha esposa dizia assim, se todo mundo diz que é de noite, deita e dorme. Ela é fantástica. Gente, então eu tenho que ter a humildade de aceitar que eu estou errada quando o meu objetivo não foi alcançado. Quando eu quero encontrar uma solução e eu não encontrei essa solução, não adianta, eu tenho que baixar o nariz do avião, que a gente chama, que o avião decola com o nariz para cima, baixa o nariz, desce. E faz o teu voozinho tranquilo ali, baixa o teu nariz. Então, vamos baixar um pouquinho, tem muita, porque nós temos, na indústria de transformação, muitos profissionais mega blaster capacitados. Mas são capacitados dentro da sua área, não são capacitados para falar. É isso que sim. Não falem, por favor. Tem algumas pessoas que não podem falar. Certo? Ou ela precisa se alinhar, precisa se adequar. As empresas, a indústria de transformação, o seu setor de comunicação, as suas assessorias de imprensa precisam de alinhamento. Dentro do Instituto Sustemplast, o Tampinha Legal, vamos só pegar a linha do tempo, tá? 2014, primeiro Congresso Brasileiro do Plástico. 2016, segundo Congresso Brasileiro do Plástico, surgimento do Tampinha Legal. 2017, criação do Instituto Sustemplast, porque até então o Tampinha Legal e o Congresso Brasileiro do Plástico não são pessoas jurídicas, não é? Então, nós precisávamos de um instituto aqui. Então, veio a criação do Instituto Sustemplast, que nós, então, estamos sob a égide do Instituto Sustemplast. E aí, 2018, o terceiro Congresso Brasileiro do Plástico, e agora 2021, com esse lapso aí da pandemia, então a gente trouxe o Congresso Brasileiro do Plástico um pouquinho mais adiante e fizemos esse ano. Então, hoje, Congresso Brasileiro do Plástico, Tampinha Legal e os outros programas estão todos dentro do Instituto Sustemplast. E o Instituto Sustemplast tem o seu manual de assessoria de imprensa. Nós temos o nosso manual de comunicação. É por isso que 100% da nossa comunicação, 100% da nossa clipagem até hoje é favorável à indústria de transformação. Nós não tivemos até hoje 8 anos de Congresso Brasileiro do Plástico e quase 5 de Tampinha Legal, nós não tivemos nenhuma observação desfavorável, nenhuma clipagem desfavorável. Ao contrário, nós já extrapolamos só no Tampinha Legal mais de 30 milhões de reais em mídia espontânea. Nossa, nós não temos nem R$5 de impulsionamento de mídias sociais. Nós não impulsionamos nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, nada. Não impulsionamos, nós não temos, nós não destinamos recursos para isso. Então, o que nós temos é toda a divulgação, ela é orgânica do Tampinha Legal. Então, por causa dessa questão desse alinhamento de linguagem. O que é muito, muito importante. Eu não sei quem estava na fila. Tem o Francisco, tem o Cassinelli e o Derval. Quem que foi o primeiro? Eu acho que foi o Cassinelli, que ele estava disputando cidade ali com o Xavier? O Cassinelli. Isso, fui eu. Né? Eu queria dar uma boa noite só aí. Cheguei um pouquinho tarde. Quem que é? É o Hartmann? Tudo bem? Sim, senhor. Sim, senhor, tudo bem? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tô vendo. Tá vendo? Ele te dá café, eu te dou vinho, né, Vanessa? Eu só. Quem dá café para ele fui eu ainda. O Manuel, Oi. Ela paga o meu café. Mas ela trouxe o vinho também. Tá bom, muito bem. Mentira. Eu fui dar um abraço na minha mãe lá, que tá fazendo 94 anos. Fui lá dar um abraço na minha mãe lá. Parabéns. Mas já estou ouvindo há bastante tempo aqui. Mas sabe que conheço toda a história, né? Estou aqui mais para prestigiar, porque a gente está junto no grupo aqui, porque realmente acompanha essa trajetória aí desde o início aí. E sem dúvida, queria te cumprimentar também pelo teu trabalho, né? Que começou lá no início, sem conhecer nada,
vindo para o setor plástico do zero e hoje está aí, né, levando à frente esse trabalho maravilhoso aí, está capitaneando e que, sem dúvida, é hoje digamos assim, o movimento mais sustentável existente hoje no nosso setor, com certeza, né? Parabéns. Muito obrigada. Ainda em resposta ao Manuel, antes, ele falou dessa aproximação das escolas, então eu tinha lido, estava contando para vocês e acabei perdendo ali o fio da meada. 2017, logo depois que nós começamos a receber as tampinhas e entregar para reciclagem, nós tivemos na ordem de um evento por semana do Tampinha Legal. Um evento por semana, numa época completamente sem recursos. Nós estávamos, naquela época, numa crise enorme, nenhuma empresa nos apoiava, nós não tínhamos patrocínio, nós não tínhamos mantenedor, e aí eu conto para vocês que, através das mídias sociais, eu recebi um apoio de uma empresa que é uma gráfica de Capão da Canoa. O dono da gráfica me mandou um vídeo pelo Facebook, informando que o material gráfico que eu precisasse para o programa, ele disponibilizaria. E conto para vocês que eu sei que o nome dele é Roque, e só. Eu não sei mais nada. Eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço pessoalmente, eu não tive o prazer ainda, depois de quase 5 anos, de conhecê-lo pessoalmente. Mas aos ouvidos dele chegou o trabalho que nós estávamos iniciando do Tampinha Legal, e ele sabia que nós não tínhamos nem recursos nem para fazer um adesivo sequer. Nós não tínhamos nada. Tanto que o Hartmann lembra que quando eu ia para as reuniões, eu ia com o adesivo que ele enviou um adesivo do Tampinha Legal, assim, eu colava numa tampinha do Toddy, do Nescafé, e colava com uma joaninha aqui. Era o que eu tinha. E funcionou. E funcionou. Então, assim, não importa o meio, eu quero o resultado. Não importa se eu recolho numa sacolinha, numa caixinha ou num galão de água de 5 litros. Eu quero volumes, eu quero resultados. Não importa se você tem um coletor lindo em ouro, nós precisamos de volumes. São os nossos resultados que vão trazer mais mantenedores, que vai trazer o respeito de toda a indústria de transformação de plástico e o respeito da sociedade. E a sociedade adora o Tampinha Legal, né? O que nós colocamos, tudo que nós apresentamos faz tanto sentido, é tão claro, é tão transparente. Essa cortina de fumaça que ocorre hoje em dia, ela se dissipa quando o Tampinha Legal chega. Quando o Tampinha Legal apresenta o assunto, as coisas ficam muito simples e muito claras para as pessoas. Faz todo sentido, tem lógica, e aí as pessoas compreendem a importância da separação, do recolhimento das tampas, e o melhor, da segregação das tampas por cores. A segregação das tampas por cores é o coração educativo do Tampinha Legal. É ali que acontece o caráter educativo do programa, quando existe a separação por cores. Essa é o maior diferencial de todos aqueles outros recolhimentos que existem ao redor do mundo que antes eu tinha apontado para vocês. Porque recolher as tampas e enviá-las misturadas por cores, com parafuso, com pedra, com madeira, com bichinho morto, com tudo para reciclagem. Me ajudem, me ajudem, me ajudem, me ajudem. Aí, olha, meu sorriso foi lá de orelha a orelha agora, viu só? Sorrisão. E eu acho que quando você coloca essa parte, eu vou abrir para o Cassinelli, senão daqui a pouco ele briga para mim, mas é só para fazer uma consideração. Na verdade, quando você faz por cores, você também está colocando o comprometimento e o compromisso das pessoas, né? Porque não é além de só colocar e
e jogar dentro de um dispenser, é ter um compromisso com o negócio. Exatamente. Cassinelli. Muitas coisas acontecem, muitas transformações acontecem, porque o processo educativo, uma coisa é você assistir, outra coisa é você ouvir, mas você aprende quando você faz. Então, a gente precisava fazer com que as pessoas fizessem. No momento que elas fazem, quem começa a recolher tampinha, eu falo para todos, não temos um centro de recuperação de viciados em recolhimento de tampas. Quando você começa a recolher tampas, você vai envelhecer recolhendo tampas. Não tem mais como. Você não consegue olhar para uma tampa e não recolher mais. Não Nem consegue. queremos um centro de reabilitação. Não. Eu boto fogo, se eu souber. Cassinelli, quem me conhece sabe que eu sou extremamente ansioso e eu já teria atropelado muitas vezes se não tivesse tão interessante a conversa, né? Eu estou assim com uma lista de coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu tenho uma, né? Eu vou fazer uma pergunta, né? Bom, Tampinha Legal já virou uma marca, né? Já é um programa assim que é robusto o suficiente para defender algumas causas, né? O grande problema hoje da reciclagem no plástico é a variação de cores, né? Vocês já tentaram convencer o brand owner a produzir tampinha numa única cor ou em duas cores? Uma em polipropileno e outra em polietileno? Não, ainda não. Precisamos de mais braços. Se nós tivermos mais braços e mais pessoas que possam fazer esse tipo de negociação, muito bem. Nós não temos. Hoje nós temos uma funcionária só. Então, é legal. Eu já levei essa questão para a Lever, né? E eles realmente ficaram pensativos com relação a isso. Porque hoje o grande limitante deles terem produtos em quantidade suficiente é a variabilidade de cores, né? Então, eles facilitariam a vida deles se eles padronizassem as cores dos produtos. Claro, porque o desenvolvedor de produto, ele é o grande foco hoje nosso. Todo desenvolvedor de produto, que é quem vai trabalhar com o desenvolvedor da embalagem, mesmo que seja a embalagem que vai entregar aquele produto, não é? Então, o desenvolvedor do produto vis-à-vis da embalagem, esse é o grande foco, porque existe hoje no mercado alguns profissionais de uma nova leva, e quem fez curso de economia circular no ensino superior aqui no Brasil agora há pouco tempo, pode me ajudar a não mentir sozinha, que se fala muito, se existe uma corrente contra o material plástico, mesmo dentro das instituições de ensino, tá? Então, o desenvolvedor de produto, ele já chega contra o material plástico. Ele não está sabendo o que ocorre dentro de uma indústria de celulose e papel. Ele não está sabendo o que ocorre a vida como ela é na prática, o que é morar próximo a um horto florestal. Nós vivemos há pouco tempo aí uma infestação outro dia, um ano atrás, infestação de escorpiões. Lembram disso? Sim. Por que tem uma infestação de escorpiões? Por que eles saíram? Da onde eles saíram? Não é? É como quando você tem um enxame de abelhas. Apareceu um enxame de abelhas na frente da sua casa. Por que ela apareceu lá? Por que elas foram para lá? Porque a casa delas desmoronou em algum momento. Ou foi uma chuva com vento, ou derrubaram aquela árvore. E quando elas constroem a casa delas naquela árvore, elas não perguntam se a árvore era de reflorestamento ou não. Essa é uma árvore nativa, então eu vou colocar aqui. A árvore de reflorestamento eu não vou botar aqui. Elas não sabem. Então, essas questões, essa é a vida como ela é. Então, as pessoas precisam ser trazidas para o chão, né? E lá no desenvolvedor de produto,
e de embalagens, eles precisam compreender que aquela embalagem linda, aquela caixa de papelão linda que ela está desenvolvendo, tá? Aquilo ali é um prejuízo enorme. Prejuízo social, prejuízo ambiental e um prejuízo econômico. E hoje, quando se fala em sustentabilidade, todas as pessoas, quando você vai conversar sobre sustentabilidade com um jornalista, com outras profissões, as pessoas entendem sustentabilidade como meio ambiente. E esqueceram da palavra poluição. Então, sustentabilidade não tem a ver com meio ambiente apenas. A sustentabilidade, a primeira, é a econômica. Tanto é verdade que qualquer um de nós aqui desliga as luzes de casa para não pesar no seu bolso. É a sua sustentabilidade econômica. Qualquer um de nós aqui, se tivermos um vazamento de água em casa, todo mundo fica aborrecido por causa da conta da água. Agora, se a água estiver vazando lá na rua, se eu estiver passando na rua e tiver um cano estourado, eu não me incomodo com ela. Não é na minha conta que vai pesar, não é? Então, a primeira sustentabilidade que conta é a econômica. Por isso que o Tampinha Legal também dá certo. Porque o Tampinha Legal é sustentabilidade econômica. As pessoas precisam ser lembradas dessas questões, né? Legal. Bom, acho que tinha o Francisco. Opa, boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, Francisco? Simara, primeiro, tudo bem, Simara? Meu nome é Francisco, Oi, eu sou da Francisco. empresa UF Embalagem, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro. Pô, primeiramente, magnífica a sua apresentação e muito motivadora. Pô, Obrigada. parabéns. Pô, o Cassinelli roubou a minha pergunta, eu ia perguntar exatamente isso. Mas só para enfatizar, essa questão da tampinha, um dos motivos que eu acredito que as pessoas não fazem de uma cor só para facilitar a vida do reciclador, que não é fácil, né? Eu assisti uma palestra de um dos diretores da Coca-Cola e nós fizemos exatamente essa pergunta. A resposta dele foi muito simples. Você vai me arrumar um problema com o pessoal do marketing. Esquece isso. E aí é onde eu falo, ser sustentável tem um preço. E nem todos estão dispostos a pagar este preço, né? E a Coca-Cola, por exemplo, não está disposta a pagar o preço. Ela quer que o cliente dela identifique o produto através da cor da tampinha. Mas, enfim, seria essa a pergunta. Parabéns, aí o Cassinelli já falou. E só para também dar outra enfatizada, eu participo dessa questão de sustentabilidade há uns 20 anos que a gente vem lutando, e na minha visão e opinião, eu acho que o setor subestimou isso. Ele não acreditou. Quando se falava há 20 anos atrás que o plástico ia acabar, que isso? Isso não vai acabar. Não é tarde para acordar, mas, na minha opinião e humilde opinião, nós subestimamos essa questão. Infelizmente, agora pagamos o preço de ter que lutar e queimar mais energia. Parabéns, que Deus abençoe a todos e Obrigada, a luta Xavier. continua. Obrigada, Francisco. Olha só, aí depois até vou adicionar ali ao Francisco. Por exemplo... Mara, Oi. Só fazer um comentário em relação à tua resposta à pergunta do Cassinelli, que é o seguinte: você falou que precisava de mais braços. O que o Cassinelli fez ao contratar a Lever é justamente os mais braços que você falou. Claro, e esses inputs, assim, são muito importantes. Sim. Quando o Cassinelli fala assim, já falou com ele, então isso só está contribuindo, tudo que nós pudermos absorver, nós vamos absorver. Alfredo, desculpe interromper, eu posso estar enganado, mas você vai, como o cara da Coca-Cola falou, você vai entrar com uma briga com o setor de marketing, que a visão deles é números também. Desculpa, eu não sei, eu posso estar errado. Não, você está absolutamente certo. Não, você está certo. É sempre assim. Entendeu? O cara tira, né, o corpo. Então, eles não estão preocupados. Então, sei lá, enfim, não vamos entrar no mérito que é... Mas olha só, Francisco, nos Estados Unidos, quando você vai comprar leite, você tem uma embalagem e está escrito o quê? Leite, só isso. Mais nada.
Não tem nada, não tem vaquinha, não tem florzinha. Sim, mas é porque o leite ele tem ele é único no sentido de leite. Já o refrigerante não, né? Ele tem o light, tem o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, adoçado. Mas o leite ainda tem o desnatado, tem o sem lactose, enfim, mas eles têm. Mas a embalagem é uma embalagem simples. Sim, é verdade. E quando o que você falou em subestimar, você tem toda a razão, e nós podemos observar, por exemplo, a indústria do cigarro, que subestimou. A indústria do cigarro, ela subestimou o poder de escolha dos seus clientes. Hoje, nós não podemos fumar, eu não fumo, tá? Nunca fumei, mas não se fuma em ônibus, nem em restaurante, nem na recepção do hospital, que antes se fumava. Nem avião. Nem avião, não é? E hoje muitas pessoas deixaram de fumar e muitas indústrias, nós temos aqui Santa Cruz do Sul, que era polo da indústria formigeira, indústrias fechadas. E nós veremos, sim, lamentavelmente, indústria de transformação de plástico fechada se seguir neste ritmo. É verdade. Deixa eu só trazer uma... Eu não lembro agora quem que comentou dessas duas tampinhas diferentes, né? Eu já acho que a indústria de refrigerantes poderia aproveitar um baita marketing dizendo, olha, agora a gente só vai ter 2 cores de tampinha, tá? Porque a gente está pensando na sustentabilidade, então nossos refrigerantes agora de PP vai ser dessa cor, a de IP vai ser dessa cor e acabou. Isso ia trazer um marketing espontâneo gigantesco. Então, talvez fosse uma conversa diferente que ele tivesse que ter. O problema é a ponta. O problema está na ponta. Ô, Francisco, a gente tinha uma... A gente passou por algumas coisas assim, que eu tenho discutido muito com o Alfredo. A cadeia falta conversar com tudo, né? Então, a gente tem que conversar lá, petroquímica, transformador, brand owner, reciclagem. E isso está acontecendo aos poucos, tá? Nós tínhamos uma impressão que o cara do aterro, ele queria enterrar o lixo, e para ele ganhava enterrando. E a gente conversando com eles, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com ele, muito pelo contrário, ele não quer enterrar, ele quer ajuda da cadeia, inclusive para que ele consiga pegar e reciclar mesmo aquele plástico no pós-consumo. Sim, mas nem todo plástico ele tem valor agregado. Você lembra quando queriam acabar com a lata? A Latasa veio aí, aí depois que descobriram o valor da lata e do PET, eles querem... O cara não vai pesar o plástico, primeiro que o plástico já está contaminado. Pô, você fazer 1 quilo de plástico, haja sacolinha, enfim. É igual a tampinha que era desprezada, né, Cimara? E agora estamos vendo... Exatamente, né? E é o que nós precisamos também da indústria. É valorizar. É que os recicladores valorizem esse material, porque... Imaginem, o Tampinha Legal, ele é de origem, ele é iniciativa da indústria de transformação de plásticos. O reciclador, ele faz parte disso. Eu não respondo. Se tem algum reciclador aqui, se me der alguma proposta indecente, eu nem respondo o e-mail. Às vezes a pessoa me diz assim, eu estou tentando falar e eu não consigo. Não me venha com proposta indecente. O terceiro setor se empenha 24 horas por dia, 7 dias por semana, recolhendo tampas em estação de metrô, em todo o comércio, segregam, se mobilizam fazendo mutirões para segregação por cores desse material. Agora, com a pandemia, não paramos, então... Cada entidade assistencial, então, distribuía esse material para ser segregado nas casas, pelas famílias, e aí o reciclador me vem com uma proposta indecente, com uma baixa valorização do material, eu não respondo. E se ele me falar a segunda vez uma outra proposta indecente, ele está arriscado, ele nunca mais vai conseguir conversar comigo. Não compra mais. Porque nós, assim, respeito a gente impõe. A gente impõe com respeito. E é um desrespeito, um reciclador me propor uma desvalorização, uma depreciação, uma vulgarização do material plástico. O material plástico, eu sou uma apaixonada, né? Não preciso dizer disso, não preciso dizer, tá pelos meus poros, vocês conseguem perceber isso, e aí é um assinte
eu ouvir umas propostas dessas. Então, as entidades assistenciais, a vida como ela é. Entidade assistencial de criança com múltiplas deficiências. São as crianças com múltiplas deficiências que recolhem as tampas e segregam por cores? Os cegos recolhem e segregam por cores? Quem faz essa segregação? São as famílias. Essa decência da indústria de transformação nós precisamos. Então, assim como eu defendo a indústria de transformação, eu defendo o terceiro setor. O terceiro setor, ele está fazendo um trabalho primoroso. Quem já foi observar a nossa entrega de tampas para reciclagem, pode observar. Se você encontrar uma argolinha de latinha misturada com as tampas, você pode me chamar, você não encontra. Você não encontra areia, você não encontra terra, elas lavam as tampas. É um trabalho lindo que é feito. Nós demoramos a sair da inércia. Por isso que eu digo que o Tampinha Legal não para mais, e por isso que o Tampinha Legal é muito diferente do recolhimento de tampas. Claro, o recolhimento de tampas que vulgariza o material plástico, esse não me interessa, porque esse não tem o caráter educativo. Nós estamos tratando de economia circular na prática. Todos compreendem que o vermelho vai se transformar em vermelho, o branco vai ser outro artefato branco ou qualquer outra cor, o verde vai ser um balde verde, um verde, uma tampinha azul vai se transformar numa pazinha azul, todos sabem disso. Se você perguntar para qualquer entidade assistencial, que são mais de 500 cadastradas conosco e mais de 300 que nos entregam, todas vão dizer a mesma coisa para vocês. E se elas vão dizer, é porque as famílias delas sabem, porque imagina quantas pessoas estão envolvidas ao redor de uma única pessoa. Então, eu tenho uma criança com múltiplas deficiências e quantas pessoas estão ao redor dessa criança? Eles sabem, eles têm gratidão que essa criança está sendo atendida, que o salário do pedagogo, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do fonoterapeuta, fonoterapia está sendo pago, ou a medicação está sendo paga com as tampas. Eles fazem com dedicação, com engajamento. E é esse engajamento que nós precisamos da indústria de transformação, fora os nossos mantenedores, porque os nossos mantenedores são extraordinários. Extraordinários, os nossos mantenedores são engajados. Nós temos engajamento. A Xalingo, a primeira foi a Gráfica, Triângulo, que eu não conheço. O segundo que nos apoiou foi a Xalingo, apoiador, nos doando as rodinhas para os nossos andadores. Para quem não sabe, nós ainda temos a nossa oficina solidária, onde nós produzimos gratuitamente em oficinas solidárias andadores, protótipos de andadores infantis de areia, confeccionados em tubos de PVC, onde nós, então, ensinamos o reaproveitamento. As tampinhas são a reciclagem do material. E os andadores nós apresentamos o reaproveitamento do material plástico, dando um destino nobre aos resíduos da construção civil. E assim nós construímos, nós produzimos os andadores infantis de areia, estão lá no YouTube. Curtam o nosso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, façam perguntas, digam a cidade que vocês são, mas nós precisamos de engajamento ali e nós ensinamos os nossos como confeccionar esses protótipos de andadores. Spoiler, devemos fazer isso em breve em Salvador. Na Bahia. Spoiler, primeiro spoiler, nós devemos estar lançando o Tampinha Legal nos próximos dias, se o Silvio está presente na reunião, se ele está presente, dá um oi, não deve estar. Está aí? Está ali. Está aí o Silvio. Em breve... Estou sim. Olha aí, em breve estaremos lançando, em breve, poucos dias, hein? Daqui 7 dias, no máximo 10 dias, lançamento do Tampinha Legal na Praia do Forte, na Bahia, e onde nós devemos, então, ensinar numa oficina solidária gratuita
para quem quiser aprender a como confeccionar os protótipos de andadores infantis de areia para proporcionar banho de mar a quem precisa. Criança com múltipla deficiência cadeirante, pessoas com baixa visão e cegos, idosos, e dessa forma nós sim levamos o plástico para o mar. E isso é importante agora, pessoal, dentro do que ela falou, os braços, a partir do momento que ela disponibilizar isso, eu vou passar para vocês e vocês vão ser os braços para divulgar esse programa. Eu vou ter que ir para a próxima pergunta, que é o professor, eu não sei se é o professor Derval ou o professor Polímero, porque o professor Polímero está mais... eu chamo ele de professor Polímero. Eu acho que até a família já está falando professor Polímero e não mais pai, Derval... Eu acho que eu bebi tanto vinho que eu estava procurando aqui quem era o outro. Simara, eu estava tentando não fazer pergunta, mas eu não consegui me conter. Eu vou ser sincero para você, porque você nos deu uma aula. E eu queria te trazer, primeiro, a minha opinião sobre o seu trabalho. Eu acho assim, você traz vários aspectos no projeto que, sem dúvida, quando eu ouço você, a gente sabe por que tem o sucesso. É lógico que tem os parceiros, mas eu acho que o ensinamento que está sendo dado nesse projeto, a primeira coisa nós temos aí um histórico, eu acho que você está trazendo muito essa coisa quando você trouxe a história da tua vida, você está trazendo, nos motivando. Eu acho que isso é o ponto importante. Mas, mais que isso, você trouxe essa questão do engajamento no projeto, mas o que eu queria destacar aqui o projeto ele traz que é possível trabalhar com a comunidade. Então, você trouxe também dois aspectos que eu acho que é importante, que houve muita falha, que eu acho que nós precisamos melhorar. E é por isso que eu tenho o canal Professor Polímeros, comunicação. Isso. Por muitos anos, a gente não se preocupou com as questões básicas da reciclagem. E eu acho que aí, talvez, eu não sei se eu estou sendo poliana, mas eu acho que o plástico não vai entrar naquela crise de produto, que a gente viu laque, que a gente viu várias coisas, eu podia exemplificar um monte de coisa aqui. Mas o que eu vejo é que talvez a gente esteja querendo uma resposta muito rápida. Então eu vejo que o projeto que você nos mostrou, ele teve uma iniciativa, uma resposta. Uma iniciativa, uma resposta. Ele foi crescendo. Talvez o que você está me mostrando é que a gente precisa organizar um pouco melhor esse movimento que a gente está aqui, que cada vez mais está crescendo, e para mostrar, primeiro para a sociedade, porque a sociedade vai nos acompanhar nisso. Como acompanha o que você fala. Você separa a tampinha por cor, não significa... O Hartmann falou de terapêutico, mas é mais que isso. Lógico que a pessoa está imbuída também da questão sentimental, da ajuda para a ação de caridade. Mas eu acho que temos que trabalhar também para a questão ambiental. E aí, eu queria te pedir uma coisa assim, olha, na universidade, eu trabalho numa universidade, não tem um pressuposto de que o plástico vai fazer mal, não, tá? Eu acho que colocar a economia circular à tona vai trazer, porque quando a gente pensa em economia circular, desde o design do produto, o cara vai pensar do berço ao berço. Sim. Então, quando pensar do berço ao berço, ele vai ter que pensar num monoproduto, ou seja, numa tampinha, tudo de uma cor só. Só que aí nós vamos estar reinventando uma nova forma de fazer negócio. Sim. Por quê? Eu até fiz uma entrevista já, vou te dar um spoiler, terça-feira tem entrevista com a Ambev. E ela fala da negociação que a Ambev fez com a Coca-Cola, que é concorrente dela, para apoiar a cooperativa. Uhum. Eu acho que talvez as empresas vão ter que pensar uma nova forma
se não gastar muito com a logística reversa. Então, você e eu temos que nos unir, já que a gente vai ter um produto similar. Então, eu, você, Cassinelli, Manuel, nós vamos fazer uns institutos da vida. Sim. Que não vai pagar imposto, porque também nesse país tem que ter uma isenção de imposto. Então, eu acho que a gente tem que tentar organizar e trabalhar em comunicação. Você é maravilhosa. Você fala muito bem, você é motivada, você tem brilho no olho, e eu acho que isso é um ponto importante. 2, pensar nessa forma nova de negócio. Então, as empresas não têm que fazer aquele modelo extrativista. Estou ganhando, não tem que me preocupar com isso. Não, tem que pensar à frente. Porque hoje, o ciclo de vida do produto está muito pequeno cada vez mais. Eu, com 60, lógico que eu tento economizar, mas um menino de 18, ele troca de celular como, se bobear, não vou brincar aqui, né? Não vou falar uma brincadeira, mas como toma de banho ou qualquer outra coisa, vou falar assim de uma forma educada. Mas então, o jovem, ele está pensando diferente. E a gente tem que produzir de uma outra forma. Então, olha, eu queria te parabenizar. E a minha única pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você acha que esse projeto ele pega mais pelo apelo com as associações ou pela questão ambiental? Isso fica uma provocação, porque talvez a gente fique aí pensando o seguinte: talvez a gente precise sensibilizar as propriedades do plástico, mas talvez a gente precise pensar, porque lá na cooperativa tem um cara que está excluído da sociedade. Sim. Tem uma menina que foi abusada, tem um monte de gente que problemas de droga e outras coisas. Sim. A gente não precisa mostrar o papel também da questão da reciclagem de uma outra forma. Então, vocês trabalham muito com apelo sentimental e técnico. E uma outra coisa que você trouxe para mim, que eu acho que é importante ressaltar, é o profissionalismo na reciclagem. Você falou, não tem areia, não tem isso, não tem aquilo. Eu sei que você tem experiência. E eu que trabalhei muito tempo com cooperativa, sei que muitos dos problemas também é causado por essas questões, né? Eu deixo essa provocação aí para você, viu? Desculpa. Falei demais. É um prazer para mim falar com o senhor, porque eu sou sua seguidora, sou sua aluna do canal, não é? Foi difícil, hein, Derval? Chamar de senhor foi difícil, não, né? Olha, Silmara, eu estou com um conflito existencial que é o seguinte: depois que eu fiz 60 anos, eu fui 2 vezes no Correio, Manuel, para entregar relatório para a FAPESP. E as 2 vezes eu fui na fila do idoso. Aí eu cheguei em casa e falei assim: nossa, ninguém reclamou, estou preocupado. Olha, vocês me desculpem, mas esse senhor é um senhor hierárquico. Mas eu tenho, querida, porque eu tenho você me deu aula hoje aqui. Imagina. E a língua japonesa, ela trata muito disso, sabe? O japonês, ele jamais vai chamar de você alguém que está um superior hierárquico a ele. Não. Então, me desculpa se em algum momento eu né? Simara, a gente faz muita brincadeira, porque parte amiga, então como eu falei assim, é um rap e a gente conversa, por isso que eu estou com a liberdade de ficar. Eu sou enfática na questão do Tampinha Legal, tá? O Tampinha Legal, as pessoas, elas recolhem por dinheiro. Tá? Existe a questão ambiental? Claro, é motivadora a questão ambiental? Sim, mas ninguém recolheria 661 toneladas com 209 quilos se não fosse por dinheiro. E o que pode estar impactando na motivação também das cooperativas é a baixa valorização dos materiais. Então, o que nós batemos em cima do Tampinha Legal é que este material precisa, sim, ser muito bem valorizado. Então, é isso que eu falei antes ali. Então, é função
É todo mundo aqui da indústria de transformação, né? Sim. Então, A maioria, gente, não, nem todo mundo, mas a sabe maioria. a palavra PAPEL, papel, risquem. Risquem esta palavra do vocabulário de vocês. É função nossa. Pelo amor de Deus, eu não posso ouvir papel fundamental da boca de alguém que é da indústria de transformação do plástico. Papel não é fundamental, plástico é. É o plástico fundamental, mas não o papel fundamental, pelo amor de Deus. E aí eu escuto, isso é programação neurolinguística, tá bom? Então, é função nossa, tá? Quanto indústria de transformação do plástico, encontrar recicladores comprometidos. Porque se nós temos recicladores extrativistas, como o professor Polímeros acabou de falar aqui para nós, não é? Esse tipo de industriário, ou esse industrial, esse tipo de empreendedor, ele está assinando o seu atestado de óbito, o atestado de óbito da sua empresa. Ele não vai permanecer, porque hoje nós já sabemos que vão permanecer aqueles que cooperarem, os que são concorrentes, que veem o seu colega de mercado como concorrente, ele vai fechar. Ele não está entendendo ainda, ele ainda não viu. Ele precisa cooperar. E imagina, quantas vezes a gente tem que falar para um reciclador, mas eu não posso aumentar 50 centavos o quilo. Se você não pode aumentar 50 centavos o quilo, se você aumentar 50 centavos o quilo, você vai quebrar? Não dá, né? Sério? Sério mesmo? Que você é realmente muito ruim para você. Você compra 2 toneladas só por mês do Tampinha Legal, você compra todo o resto de tantos outros lugares. No Tampinha Legal você não pode aumentar 50 centavos? Isso te dói muito, você vai deixar... Entende? O que representa 50 centavos o quilo em 2 toneladas para um reciclador? Então, esse comprometimento precisa haver. Então, senhores, quem quiser me dar as mãos, quem quiser me dar informações, onde tem reciclador que quer se comprometer, se engajar no Tampinha Legal e a gente mudar, nós conseguimos. Eu sozinha, praticamente, com a ajuda de meia dúzia, que de vez em quando faz um telefonema ou outro, a gente está levando... A gente já trouxe o Tampinha Legal até aqui, não é? Então, nós precisamos nos dar as mãos. Mari, estamos lá, estamos chegando a bater. Daqui a pouco a gente vai... Nosso recorde. Tem um Elinho para perguntar, e se tiver, acho que o Edilson queria fazer uma observação. Então, vou deixar o Elinho, e eu acho que o Gilmar tem um convite depois ao vivo. Tá bom. Vamos lá. Inicialmente, Silmara, adorei a tua conversa, né? Já conhecia esse programa, tá? Tá ok? Por coincidência, né, que eu coordenei um projeto FAPESP que estava ligado a duas cooperativas em São Bernardo do Campo, tá? E naquela época era interessante que os próprios, né, o próprio grupo, lá não foi a minha ideia, o próprio grupo percebeu que separando as cores das tampinhas tinha um melhor valor agregado. Eles conseguiram achar recicladores que usavam as mesmas tampinhas como master de cor, né? Então, já naquela época, praticamente, acho que 95, 97, né? Não lembro mais, né? Tá? O pessoal já fazia isso, né? Que é interessante, tá? Ok? Que legal! Né? E eu sou realmente um defensor do plástico, né? Defendo muito, apesar que eu tenho um evento que é pela pandemia faz 2 anos que não acontece, né? Ano que vem, creio que vai ser o nosso 17º evento, mas é reciclagem e valorização de resíduos sólidos, né? Não pega só o plástico, mas pega plástico, borracha, ótimo, metal, papel, ótimo, entendeu? Seria resíduo sólido em geral. Ótimo. Quem sabe até eu combinando aí fazer isso ano que vem, em algum momento eu converso com o Manuel, né, eu participo dessa reunião para
para dar as informações. Existe até um site, né? Um site desse evento que, acessando o site, nós temos todas as apresentações realizadas nesses 17 anos de evento, tá? Mas realmente adorei a tua conversa. Eu sou apaixonado pelo plástico, tá? Tá ok? Meus parabéns. Parabéns para você, parabéns pelo Manuel, que é o organizador do evento, né? Tá? Muito obrigada, Hélio. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo seu depoimento. É muito interessante essa experiência. Muito legal. Pessoal, então acho que vamos começar a terminar. Acho que o Edilson queria fazer um comentário aquela hora. Acho que o Edilson voltou. Acho que tinha caído. Edilson, você está aqui ou caiu? Edilson está aqui. Olá. Vai lá. Bom. Assim, o Cassinelli levantou esse assunto dos brand owners, né? A rede de cooperação do plástico, tá? Ela está fazendo esse trabalho, os brand owners estão envolvidos, o Unilever, Natura, tá? Estão envolvidos nesse trabalho. E em breve a gente vai lançar um aplicativo onde o usuário da embalagem vai ficar restrito apenas para usuários, né, colocar para ver qual é a sua classificação de embalagem. Se ele usa um frasco em polietileno, qual é o tipo de rotulagem que ele utiliza, o tipo da tampa, se é coex. Então, conforme o produto, vai dar a classificação, tipo o símbolo de eficiência energética das geladeiras, dos aparelhos. Nós já fizemos os testes aqui na Zandei, tá funcionando muito bem, e isso está levando os brand owners a repensar nesse assunto. Então, hoje o marketing não é o imperativo em tudo isso, tá mudando essa consciência, tá? E eu acho que a gente vai evoluir, sim, para monomateriais, redução de cores, né? Acho que estamos fazendo essa interlocução bem forte com os brand owners. E a Cimara foi uma grata satisfação tê-la conosco, que ela conseguiu nos mostrar, nós da indústria de transformação, uma forma de falar com a comunidade. Tá? Isso que vocês ouviram aqui é a forma que ela se comunica com as entidades, que era e nós, com a nossa linguagem de falar para nós mesmos, né, uma linguagem ranzinza, nós não conseguimos chegar da forma como a Cimara conseguiu chegar e engajar esse exército de catadores de tampinhas, né, de pessoas do bem. Então, parabéns a todos. Um abraço. Obrigada, Edilson. Eu sou super grata ao Edilson, pessoal, porque, claro, o Edilson era o presidente na época, em exercício, no Simplast, foi na gestão dele que iniciamos o Congresso Brasileiro do Plástico e o Tampinha Legal, e sou muito grata à diretoria do Simplast, o Alfredo Schmidt, o Hartmann, o Gerson, que estão aqui presentes, que me permitiram trabalhar de uma forma completamente diferente do que estavam acostumados, e às vezes eu sei que eu os surpreendo e assusto com as minhas afirmações, porque vocês podem ter certeza, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eles escutam aquilo que eles não querem ouvir. Porque carinhosamente chamada de general. Porque isso é uma coisa muito interessante no meio corporativo, não é? Que as pessoas, elas dão as respostas que os seus gestores querem ouvir. E eu aprendi a dar a resposta daquilo que eu acredito e não daquilo que querem ouvir. Então, se você for meu passageiro e me perguntar o porquê que o voo está atrasado, eu vou responder a verdade. Eu não vou lhe responder aquilo que você quer ouvir.
entendeu? Então, isso eu aprendi na velha Varig, aprendi isso, que as pessoas acreditam em quem é transparente, em quem está falando a verdade. Então, quando eu me expresso, eu procuro apresentar para o meu interlocutor, pessoas que nunca me viram pessoalmente, aquilo que realmente eu acredito e aquilo que eu sinto, para que vocês, porque a responsabilidade da mensagem é do emissor. Então, aquela máxima que a gente sempre ouviu na indústria de transformação, que eu falo, a indústria faz e a sociedade não compreende, não sejam vitimistas. Se você falou e a sociedade não compreendeu, fale diferente. E se você segue falando o mesmo speech, o mesmo discurso há 10, há 20, há 30, 50 anos, e você tem esse resultado, mude. Mude, que há tempo ainda. Tá? Porque o que você tem feito tem dado esse resultado. Você e seus pares têm dado resultado. Gente, outra palavra para riscar. Escrevam aí agora, escrevam e risquem, e rasguem, botem fogo. Não falem a palavra vilão. Esqueçam essa palavra. Vocês realmente acreditam que plástico é vilão ou plástico é solução? Quando alguém falar isso para vocês, desprezem, ignorem essa palavra. Não coloquem a palavra na boca da pessoa. Gente, plástico é solução. Você pode perguntar a ela, por que você pensa isso? Você sabe que é solução? Estamos dentro de uma pandemia? É solução. É solução para tantas outras áreas. Gente, nós somos os agentes transformadores de comportamento hoje. O Tampinha Legal, ele propõe ações modificadoras de comportamento de massa. E nós somos os agentes modificadores. Como ele não é solução? O Tampinha Legal é solução para essas entidades assistenciais. Ele leva dinheiro, através da tampa, entra dinheiro no caixa. Com dinheiro do caixa, paga a conta da luz. Com dinheiro do caixa, compra remédio. O plástico é solução na reciclagem, ele é solução no reaproveitamento, quando nós fazemos os nossos andadores, e ele é solução lá no início, lá na ponta, quando ele é produzido para fazer a seringa, para fazer o que for. Ou nós vamos voltar a ter baldes de alumínio, como era no passado, e latas de alumínio, como era no passado. Entende? Então, é nossa tarefa. 2 palavras. Todos estão anotados. Se eu ver ou ouvir. Vai falando. Vai O quê? Eu vou tirar... Porque as do passado voavam de vassoura, as modernas voam de avião. De avião. Então, eu vou chegar, vou puxar as orelhas de vocês. Não pode falar. Não pode falar. Tá? Não pode falar. Isso é alinhamento, gente. Tá? Isso tem coisas simples, é simples. É simples. Não vamos assim, ó, não, a gente não precisa de horas e horas de treinamento para compreender que a gente não pode falar algumas coisas. Porque nós temos tanta capacidade técnica para poder explicar o quanto o plástico é bom. Alguém vem e nos fala absurdos, que o plástico no micro-ondas, porque o plástico na mamadeira, a mamadeira no micro-ondas, porque o hormônio, enfim, o hormônio que se transforma no plástico, meu Deus, é uma coisa assim, uma ficção científica que fazem. Gente, para que isso tudo? Para que contestar reativamente? Vamos contestar proativamente. Não sejamos reativos. Essa parte do linguajar eu acho extremamente importante e que o setor tem que avançar bastante. Outra coisa que eu coloco, a gente não tem que defender, porque quando eu defender, só estou em guerra, não estou em guerra, tem que esclarecer. Então, a gente tem que mudar bastante esse linguajar para começar
a levar mais daí. E para mim deixar muito bem claro que o plástico ele trabalha duas coisas muito importantes na nossa sociedade, a maior aplicação, que é transporte e proteção. E dentro de transporte e proteção, nenhum material faz melhor que o plástico, e a gente tem que ter segurança muito forte com relação a isso. Não adianta passar mensagem complicada, tem que passar uma mensagem simples, clara e objetiva. Simara, quando alguém falar que o papel é fundamental, a gente fala, não, o plástico é que tem um papel fundamental. Deus me livre. Nossa, tá morto se falar isso. Não, não. Se alguém falar que o papel é fundamental, a gente inverte. O plástico é que tem um papel fundamental na sociedade. O plástico tem função fundamental. Essa não, palavra é só trocadilho. Isso é pior que palavrão, Edilson, agora eu entendi por que é general, Edilson. Aqui, ó. Sim, senhora. Sim, senhora. Francisco, você está eliminado. Gente, eu vou ter que encerrar, porque tem mais energia do que nós todos juntos aqui. Então, se a gente não encerrar, a gente vai trazê-la novamente para a gente continuar conversando. E eu acho que não só para ela vir aqui, mas também ver o que a cadeia aqui que pode se comprometer de ajudar nesses programas, né? Acho que tem como é que nós podemos, na verdade, não ajudá-la, nos ajudar, porque a partir do momento que ela cria esse programa interessante, que ter uma história muito boa, fundamentado, como é que nós fazemos para que isso permeie para outros lugares. Eu acho que isso também é uma responsabilidade nossa. Sim. Tem? Simara, então assim, ó, eu vou deixar, eu te agradeço um monte, desculpa aí ter estendido um monte, acho que nós batemos o recorde hoje, né, Cassinelli? Cassinelli acho que esfriou a carne dele lá, o Hartmann está bocejando, eu nunca vi o Hartmann bocejar na live, pensado. É a obra. É a reforma. Aí, Manuel. Eu conheci hoje o Francisco, conversei com o Xavier, essa linda da Vanessa, que adorei aquele vídeo dela, me apaixonei, o Edilson está aqui. Quem mais está aí? Está o Gerson, está o Schmidt, está o Hartmann, a Andressa. Quem mais? É que tem muita gente que não tá com o vídeo aberto. Mas o vídeo aí, pessoal, para a Simara conhecer vocês. Tem ali, ó. Eu sei que tá aí a representante da Centro de Apoio e Orientação, doutora Izumi Watanabe, que é a Marisol, que entregaram agora, foi ontem, 190 sacos de cebola e batata, sabe? Aqueles sacos de racha ou ráfia. Sim, 190 sacos. Hoje, isso em São Paulo, tá, pessoal? Hoje, em Guarulhos, a Ação Vida entregou 311 sacos. Isso em torno de 1,5 tonelada que eles entregaram. E assim é todos os dias. Como eu não vou ser motivada e apaixonada? Essa gente não deixa eu parar. É por causa deles que eu estou aqui. Porque se eles não recolhessem, como é que eu ia trabalhar? Não é? O Gilmar do Sindiplástico queria, eu acho, fazer uma pergunta aí. Ai, cadê o Gilmar? Eu sou bem obediente também, eu obedeço às hierarquias, então eu não iria falar, mas como a senhora provocou o momento, então eu vou aproveitar a oportunidade e parabenizá-la, as suas entregas aí têm feito escola, e aqui no Espírito Santo, eu estou superintendente do Sindiplastas, que é presidido por Jaqueline Maifredo, e o Tampinha Legal atuou aqui por 3 anos consecutivos, e seguindo a orientação da federação que tem a indústria do bem, aí nós criamos aqui o Plástico do Bem, que a propósito, hoje, o Jaqueline foi dar uma capacitação para 56 professores, que inicia hoje no município da Serra, que é o maior município do estado, com 510 mil habitantes e 150 unidades de ensino, que irão trabalhar o programa Tampinha do Bem com foco na educação ambiental. Mas a sua fala foi importantíssima, que se não tiver um incentivo financeiro, e aqui nós estimulamos, além do financeiro, a competição através da gincana, não conseguiremos o resultado. Parabenizo e agradecemos pela sua iniciativa. E no último encontro, eu fiz um convite ao vivo
que normalmente quando é ao vivo, dificilmente a pessoa vai falar não. Nós iremos realizar a 14ª Semana do Plástico, né, aqui no Espírito Santo. Esse alinhamento que você falou e o Manuel tem dito sempre, exatamente, é importante fazer esse alinhamento de comunicação, eliminar o vilão e defesa. O Manuel tem dito isso aí constantemente nas nossas reuniões. E nesse encontro que a gente faz já no 14º, a gente vai reforçar o convite que o Manuel já fez ao Luiz Hartmann, que estará participando conosco aqui no painel do dia 10/11, né, que iremos falar inovação, novas tecnologias e novos mercados do plástico. A Semana do Plástico acontecerá do dia 8 a dia 3 de novembro, e, por gentileza, coloque na agenda de vocês. Teremos um dia presencial que vocês podem vir aqui para comer um chocolate depois do vinho, naturalmente, né? E uma moqueca capixaba, e também vai ter presencial, vai ser semipresencial. Aí já fica aqui o convite aí para o Luiz Hartmann aí, que o Manuel já fez. Já aceitei. Parabéns. Já aceitou? Que bom. Já aceitei. Maravilha. Quer dizer, eu vi que me botou numa pauta lá e eu vi meu nome lá, de bom, tudo bem, fazer o quê, né? Então tá bom. Eu sou obediente. Com o maior prazer. Eu obedeço o Manuel, eu sou muito obediente, eu obedeço às hierarquias. Eu obedeço a Simara. Então estamos na linha de comando aqui. Simara, muito obrigado. Obrigada. A gente fez. Só para te comentar, eu estou com as placas já no carro, então eu vou ver se eu consigo te entregar amanhã. E aí depois a gente tem que ver o pessoal também, mais material que a gente precisa, que o pessoal consegue entregar para a gente, tá bom? Valeu. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite a todos. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui. E aí, acho que o Cassinelli, vamos ter que dar uma medalhinha de quebra de recorde, né? Que foi muito legal. E conseguiu segurar todo mundo aqui 2 horas e 15 aí, tá bom? Gente. Pessoal, muito obrigada. Bom ver vocês. Obrigada. Obrigado. Um beijo grande a todos. Uma boa noite. Até mais. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.